Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos retornando aqui com mais um episódio da nossa série, que eu não sei de quantos episódios serão, mas enfim, enquanto Deus vai nos dando essa oportunidade, vamos aproveitando, né? E se não for dessa série, vai ser de outra, enfim, a gente vai estar sempre colocando vídeos aqui no canal para que venha falando sobre educação financeira, sobre finanças, enfim, para ajudar você que, como nós dissemos nos vídeos anteriores, que reconhece que precisa de ajuda na vida financeira, e nós estamos aqui para te ajudar. Certo? Então, vamos dar continuidade ao que falamos na aula anterior. Roda a vinheta. Então, dando continuidade na aula passada, não deixa de ser uma aula, tá? Nós falamos sobre a identificação a gente tomar um posicionamento sobre a nossa vida financeira, porque a vida financeira estando desorganizada, a gente estando endividado, com muitos compromissos, assim, é sinal de desorganização. Então temos que organizar. E organizar faz parte da educação. A pessoa educada ela é organizada. Ela é organizada por si só, ela organiza tudo, na vida dela tudo tem uma organização, não precisa, perfeição, não precisa perfeição, ela só tem que ser organizada, né? Muita que fala que ser perfeitinho, o cara é perfeitinho, perfeitinho, é porque a pessoa é, no mínimo, desorganizada, né? Ela está desorganizada e ela fica recalcada de saber que o outro. Mas isso aí não precisa ficar recalcado com isso nem nada, isso aí é só mudança de hábito, mentalidade, o que nós falamos no primeiro vídeo. Você tem que mudar sua mentalidade, tem que mudar forçando, forçando. Eu vou deixar até de pensar nessas baboseiras que eu aprendi, muita coisa errada, é porque mamãe dizia, porque vovó dizia. Isso aí, quando a tua mãe e a tua avó diziam isso aí, é como eu costumo dizer, nessa época aí a gente amarrava cachorro com linguiça e o cachorro morria de fome. Essa época passou. Não tem que mamãe disse, ou vovó disse. Muita coisa tudo bem, a gente aproveita, mas a maioria, infelizmente, mamãe, vovó, sei lá, quem tu queira atribuir aí os teus. Mas não tinha estudo, não tinha estudo. E agora que a gente está evoluída no século XXI, ainda fica baseado naqueles. Alguma coisa ainda serve, mas a maioria não serve mais. Dá azar passar embaixo da escada, gato preto na frente, esse monte de crendices aí que não tem mais nada a ver. Então, a gente foi acostumado, foi criado com isso, com esse tipo de coisa. Quem foi, né? Nem todos foram. Então, a gente não deve nunca generalizar, mas a gente tem que forçar essa mudança de hábitos. Eu não vou mais pensar assim, eu não vou mais agir assim. Se eu sei que eu estou agindo errado, eu não vou mais agir dessa forma. Por exemplo, um consumista, já falamos no vídeo anterior, que a gente não é contra o consumo, não podemos parar de consumir, a gente tem que consumir com consciência. Consumir com consciência e moderação. Tá? Assim como comer, beber, tudo tem que ter moderação. Tá? O consumismo ele atrapalha a vida da pessoa. A pessoa tem cartões, ela vai sempre buscar meios de consumir mais. Se os cartões dela já estão tomados, ela vai pedir cartão de um, de outro, e as pessoas, muitas vezes, para não dizer não, se enrascam, empresta o cartão, a pessoa fica, depois não consegue pagar, e aquela choradeira, e humilhação, enfim, uma coisa errada toda. Então, nós temos que vencer isso, e vencer a nós mesmos. Nosso maior adversário nessa luta somos nós mesmos. E se nós não vencermos nós mesmos, quem é que nós vamos vencer? Não vence ninguém, não adianta. Então, a educação financeira por si só, a esta altura da vida, estou dizendo, porque se ela vem lá de berço, é uma situação, mas eu não estou falando com quem vem, tem educação lá de berço, estou falando com quem não tem e está enrolado financeiramente. Tá? Então, nós temos que. É duro, vai ser duro para mudar, vai ser duro para trocar os hábitos, para mudar a mentalidade, mas com certeza é possível, né? Não é nada impossível. É possível e a gente tem que se policiar para conseguir. Leva um tempo, dois tempos, cada um tem seu tempo. As estatísticas dizem que 21 dias. Não vou contrariar estatísticas, mas cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo, entende? E quanto mais rápido tu fizer essa mudança, melhor para ti. Entende? Então, mas cada um tem seu tempo. Não adianta o tempo de um conseguiu em 7 dias lá, já mudou o hábito e tal.
beleza? Sorte dele, mas não olha para ele, olha para ti. Cada um é uma pessoa individual, cada um tem a sua mentalidade, tem seus dados, mas tu tem que mudar de acordo com a tua, com o teu, com o teu ser, com o teu modo de ser, enfim, com aquilo que tu pretende alcançar. Ele pretende alcançar uma coisa, tu pretende alcançar outra, mas, enfim, tem que mudar de acordo contigo. Não fica olhando para os outros. Se fulano está bem, se está mal, não importa. Olha para ti. Se tu tá passando dificuldade, está com problema aqui ou ali, mas olha para ti. Não olha para os outros, porque os outros não vão resolver o teu problema. Tu que tem que resolver o teu problema. É aquilo que eu já falei, tu tem que chamar para ti a responsabilidade de resolver o problema da tua vida, seja ele qual for. Se tu tem que procurar ajuda, vai procurar ajuda. Se tu não consegue, tem que procurar ajuda e tem que procurar, porque senão tu vai te arrebentar, vai te levar uma vida aí de, né? E tem que procurar uma ajuda. Não é pior saber que está doente e não procurar ajuda. Não procurar. E hoje em dia não tem. Hoje em dia tá mais fácil, né? Tem internet, tem uma série de coisas aí que um monte de gente querendo ajudar, enfim, uma série de uns de um jeito, outros de outro, mas tem bastante gente aí, é só você querer e você tem que querer, aquilo que eu falei no vídeo anterior também, você tem que querer, você tem que ser a fonte disso, então tem que ter uma força para mudar. Tá, eu falei na aula passada que nós íamos falar sobre planejamento financeiro, tá? É a base do processo, é o início. A base é o início, por onde começa a construção, começa na base. Subsolo, enfim, mas é a base que começa a erguer o prédio, a casa, enfim, e a vida também. A vida também, a base. Porque se lá na nossa base, lá na infância, tivéssemos tido educação financeira, não precisaríamos hoje, com tanta ênfase, estar dando é, é, assunto para esse quesito aí de educação financeira. Mas não fomos, não tivemos, então a sorte minha e de todos que assistem aí, que temos hoje quem nos auxilie, quem nos oriente, enfim, para que a gente possa seguir e mudar, tem que mudar a situação de uma maneira ou de outra para o bem, né? Para o bem, não é de uma maneira ou de outra de qualquer jeito, não, para o bem. Como diz, como diz o Paulo Vieira, a gente tem poder quem age, mas age na direção certa, na velocidade certa e no momento certo. Não é agir aí a moda louca, sair de qualquer. Não. Tem que agir, com certeza, mas tem que agir na direção certa, no momento certo e na velocidade certa. Tá? Aí as pessoas vai. Porque tem gente que anda a 200 por hora, tem gente que anda a 10 por hora, mas não está errado. Cada um tem que andar na sua velocidade, na velocidade certa. Se eu não consigo andar mais de 10 quilômetros por hora, eu vou querer andar 100, cento e poucos, eu vou me arrebentar. Então não adianta, não é esse o foco. Ninguém quer aqui que você se arrebente, coisa assim. A gente quer que você estude, aprenda, progrida e tenha alegria de viver. Tem alegria de viver, porque senão a gente está. Eu sei que a pessoa está endividada, está numa série de desorganização financeira, tu não dorme direito, tu não vive direito, está sempre com ansiedade, enfim, de repente até uma. É ansiedade, né? Porque depressão é coisa do passado, mas fica com ansiedade do futuro, não sabe o que vai acontecer, aquela coisa lá, tudo porque não se programou, não tem aquela programação, tá, que muitas vezes é necessária, 100% das vezes é necessário te programar. Então, o que é o programar? Programar é fazer um planejamento. Um planejamento. Como é que inicia um planejamento na vida da pessoa física ou pequena, uns negócios, qualquer tipo de negócio. Tá, mas eu vou falar aqui, os grandes também entram nessa, mas eu vou me referir aqui ao micro, pequeno e médio empresário e a pessoa física. O que é o planejamento? Planejamento, tu vai para a educação financeira, né? Tem outro planejamento para novos projetos, enfim, cada situação vai ter um novo planejamento. Planejamento para cada item que tu escolher. Eu vou escolher a educação financeira, então eu vou fazer um planejamento para organizar minha vida financeira, para eu obter educação financeira e organização financeira. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, aquilo que nós estamos na aula passada, eu vou sentar,
Eu vou sentar e vou nominar, pegar uma folha, um caderno, uma planilha do computador, aí cada um faz do jeito que achar melhor. Tá? Mas eu vou planilhar todos os meus ganhos. Meus ganhos, eu ganho X, daqui eu ganho todo mês isso, daqui dois, três trabalhos, não sei lá, um trabalho que tu tem, tá? Mas tudo que entra eu tenho que planilhar, eu tenho que saber qual é o meu rendimento líquido, não bruto, líquido. Eu tenho que saber qual é o meu rendimento líquido mensal. E aí, da mesma forma, abaixo disso, eu vou planilhar as minhas despesas, todas as minhas despesas, tudo que eu tenho. Eu tenho que planilhar tudo. Se eu estou desorganizado financeiramente, eu tenho que anotar tudo. Tudo. Uma bala, um cafezinho. Ah, mas é todos os dias. Aí todos os dias soma aquilo no fim do mês, já dá um monte. Dá um dinheiro, dá 80, 100 reais. Para quem não tem nada, é muita coisa, né? Então tem que planilhar tudo. Por que isso? Porque quem não mede, quem não tem métricas, não sabe para onde vai, não sabe medir, não sabe analisar nada. Então, esse é o planejamento. Planejamento, o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente fazer isso, vou planilhar as minhas receitas e as minhas despesas, e em cima disso eu vou analisar os meus gastos. Onde eu posso cortar, onde eu posso diminuir, e onde eu posso cortar e eliminar seria a mesma coisa, né? Mas onde eu posso eliminar, reduzir os gastos e aumentar a receita. Podia aumentar a receita, mas o foco também é reduzir os gastos. Eu reduzo o gasto. Se eu tiver condição de aumentar a receita com algum outro trabalho, alguma outra coisa assim, excelente. Mas mesmo assim, mesmo eu podendo aumentar a receita, ajudo mais ainda se eu puder reduzir gastos. E gastos assim, ó, não é. Eu cito sempre essa do mercado, essa conta do mercado. Eu vou no mercado, gastei X no mercado, mas esse X aí eu tenho que detalhar o que é esse X. Tá? Porque de repente eu comprei arroz, feijão, eu comprei bolachinha, chocolate, balinha, não sei o que. Coisas que não precisaria comprar na atual situação financeira em que você se encontra. Você não precisaria comprar isso. Então, eu vou cortar isso por um tempo. Eu tenho que cortar até eu poder pagar as minhas dívidas, organizar minha vida, enfim. Então, eu tenho que cortar. Ah, mas é um docinho ali. Tudo bem, um docinho aqui. Mas uma vez por mês, tudo bem. Não estamos dizendo que não possa consumir. Mas você vai ter que fazer um esforço. Você tem que fazer um esforço para mudar isso aí, porque senão não vai mudar nada. Vai aprender, vai ouvir, mas se não agir do jeito que a gente está orientando que tem que agir, não vai adiantar nada, não vai resolver nada a tua vida, não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é agir em cima daquilo que a gente está orientando, tá? Que a gente está te orientando, que tem que agir na direção que tu tem que ir, a gente está orientando, na velocidade que tu tem que ir e no mesmo sentido, não vai para cá, não para lá não vai para cá. Então, nesse intuito aí, tu tem que se esforçar e mudar os hábitos, mudar a mentalidade. E esse planejamento inicial, isso aqui é um planejamento inicial. O planejamento, propriamente dito, é bem mais profundo. Mas esse aqui é um planejamento inicial que a gente traz para a pessoa ter uma clareza da vida financeira dela. Porque na maioria das vezes não tem clareza. Né? Ela recebe e gasta, não sabe nem quanto é que recebe, nem quanto é que gasta. Então, a pessoa tem que tomar posse da posição financeira dela. Posição financeira é quanto ganha e quanto gasta. Ela tem que saber. Tá? Então, para poder tomar uma atitude, né? Cortar aqui, cortar ali. E de preferência, se fizer isso, de preferência, fazer junto com quem você mora, com a esposa, com o marido, com as filhas, enfim, com filhos. Tem que fazer junto com eles, porque todo mundo gasta, mas todo mundo contribui para pagar esses gastos, né? Mesmo que contribua. Aí tu faz uma planilha, faz da família, né? Faz essa relação, esse planejamento da família. Renda familiar, aí vai lá, que todo mundo participa, tem que constar nessa relação aí. Entra a renda de todo mundo, entra a renda de todo mundo. Mas aí o fulano paga a conta de água, o outro paga a conta de luz, para toda a família
participar desse planejamento. Quer dizer, vai arrumar a tua vida e de toda a tua família. Vai ensinar todos como tem que fazer, como tem que ser. Tá? Porque a matemática em si da educação financeira, a gente fala em educação financeira, as pessoas ficam, financeira. Não, mas ela começa por aí, como já falei em vídeos anteriores, ela começa por aí, mudança de hábito, mudança de mentalidade. Então, se você conseguir reunir a tua família, ou quem você mora, se você mora sozinho, aí é contigo mesmo, né? Não tem que reunir ninguém, mas se você mora com alguém, ou coisa assim, que participa das receitas e das despesas de onde você mora, tem que reunir com essa pessoa, ou com essas pessoas, e fazer essa análise. Senta ali, vamos fazer o nosso planejamento aqui. O mês passado, começa no mês passado, você consegue fazer do mês passado, pelo menos. Se não conseguir do mês passado, enfim, não guardou o recibo, não guardou o comprovante, não tem nem ideia do que gastou, que não gastou, passou, então deixa, começa do dia que você está iniciando, dali para frente, começa a anotar tudo. Eu gastei tanto com isso, o fulano gastou tanto com aquilo e tal, mas entrou tanto, vai entrar tanto, entrou tanto, enfim. E esse aí é um planejamento. Aí depois sentem todo mundo no final do mês, é bom fazer isso aí no mínimo, uma vez por mês, mas melhor ainda é se fosse uma vez por cada 15 dias, no início, né? No início, uma vez a cada 15 dias, em raríssimos casos, aí uma vez por semana, quando o caso é meio mais complicado, né, financeiramente, uma vez por semana. Então, fazer esse levantamento para todos terem clareza da situação financeira familiar ou pessoal, né? Ou até dos negócios da empresa, enfim, aí todo mundo está a par de coisas, vai participar junto. Porque se eu faço aqui, eu tenho 5 pessoas que moram comigo e só eu que faço aquilo ali, deixo as outras pessoas de fora, eles não vão ficar sabendo do que eu vou. Eles não vão ficar sabendo do que eu estou fazendo, do que estão participando. Não estou falando nada, você vai estar tudo bem, estamos gastando, não vamos ficar sabendo de nada. E é bom que essas pessoas que vivem com você, se não for só você, elas saibam da situação, como é que está. Então elas sabem, elas vão lá na rua antes de gastar, não, eu não posso gastar isso aqui porque eu tenho que ajudar na conta de luz em casa, tenho que ajudar no condomínio, enfim, no mercado, tem que ajudar em alguma coisa, porque as pessoas têm uma certa consciência, né, de que tem que ajudar o restante da família, é uma renda familiar, né? Então aí se você coloca a par disso aí, como eu já dei um exemplo de um cliente que a gente atendeu uma vez, eu disse para ele, tem que sentar com a tua família, porque todo mundo vivia do salário dele, né? 50 e poucos mil por mês, mas imagina, dois guri, a esposa tudo gastando com carro, leasing, um monte de coisa errada lá. E aí era um médico, estava fadado a ter um infarto, morrer, e aí quem é que ia sustentar a tua família? Então senta com eles, vai dar um choque de realidade neles. Dá um choque de realidade. Se não mudar, nós temos que vender os carros, nós temos que fazer assim, né? Zerar as contas, e depois de novo, aí vamos começar a andar para frente. Vocês dois aqui estão fazendo faculdade, vocês têm muito bem idade para começar a trabalhar. Né? Cada um no ramo de atividade de vocês, vão procurar nem que seja um estágio, nem que seja uma coisa para comprar as calças, cueca de vocês aí. Tá? Mas vocês têm que começar a trabalhar também, se não está sendo possível. Porque se vocês não começarem agora, vocês vão me perder, eu vou infartar, vou morrer, porque eu já estou com pressão, enfim, uma série de coisas erradas, tudo, porque é muita responsabilidade, muita despesa para pouca receita, né? Porque quando a despesa é maior que a receita, a desorganização financeira. Mas o cara não era médico, mas é médico, ele é especialista na modalidade dele, é medicina, ele não é financeiro. Então, o financeiro ele controla por cima ali, aquele beabá que todo mundo aprende. Mas a vida financeira de uma pessoa não é só o beabá. É muito mais profunda do que isso, né? E as pessoas não entendem, não aprendem ou não querem aprender. Tem muitos que não aprenderam e não querem aprender, mas aí é de cada um, né? A gente está aqui para ajudar quem quer aprender, quem não quer, paciência, não posso fazer nada. Aí é de cada um, né? De cada um. A gente está aí disponibilizando o tempo da gente para poder, eu e outros colegas também por aí, para poder ajudar essas pessoas que realmente precisam, querem, reconhecem, precisam e vão colocar em prática, né?
Então, esse planejamento, a gente chama de um planejamento de clareza. Ela vai ter clareza da atual situação financeira dela. Tá? Por quê? Porque ela vai chegar num ponto que ela vai sentar ali, vai ver aqueles números, aí ela, pá, gastamos tanto, com tanta besteira aqui, todos nos pediram. Pô, isso aqui, ó, somando isso aqui, dava para pagar quanto da luz? Um exemplo, já tivemos casos assim, já passei por casos assim. Tá? Somando o mercado lá com chocolatinho, não sei o chocolate está na hora da morte. Né? Então, os valores estão na hora da morte. Então, para que comprar toda vez que no mercado comprar chocolate? Não precisa. Precisa disso. Ah, se está na situação folgado de dinheiro, enfim, aí não estou falando com você, estou falando com quem está apertado e desorganizado financeiramente. Então, não precisa. Esse planejamento de clareza é que vai te dar essa clareza. O próprio nome está dizendo, vai te dar clareza da tua situação financeira ou familiar. Tá? Por quê? Porque aí você vai saber onde é que você tem que trabalhar, onde é que você tem que trabalhar em cima daquilo. Então, aqui, ó, vamos cortar isso aqui, vamos cortar isso aqui, pelo menos por um determinado período. Aí vê quanto que vocês vão economizar por mês. Ah, vamos economizar aqui 200, 300 reais por mês. Ah, vamos fazer isso em 6 meses. 6 meses, pô, 6 meses a 300 reais, né? 6 vezes 3, 18, já dá 1.800 reais economizados. Só em coisas que não agregam nada. Não tem, né? Não é alimento de valor ou coisa assim, é só por prazer. E aquilo que eu falo também, já falei em vídeos anteriores, outra mudança que temos que ter, a mudança de mentalidade, ela nos ajuda a mudar a coisa do prazer. Tá? O ser humano tem muito o prazer momentâneo. O prazer momentâneo é um bônus, mas depois do bônus tem um ônus, vai ter um ônus. A pessoa come chocolate, ou tomou um litro de uísque, ou sei lá, enfim, cada um na sua, né? Ou comeu um cheeseburger, né? É o bônus da pessoa. Ah, adora aquilo, mas e o ônus depois? O ônus é que são elas, né? Ela vai ter que vir um ônus, né? Porque todo excesso vai gerar um ônus. Isso aí não tem. Até se eu tomar água demais, vai me prejudicar. Se eu tomar água em excesso, eu tenho um X lá que eu tenho. Cada um sabe aquela formulazinha lá do peso por 0,35, tu vai saber quantos litros cada um tem que tomar. Né? E se tu tomar demais, tu vai te prejudicar o teu organismo. Você vai ter um ônus. Vai ter um ônus. Então não adianta, nós não escapamos disso. E é melhor a gente ter uma, não é um ônus, mas uma dificuldade antes e um prazer depois. Tá? No prazer, qual é o prazer? Se eu não comer o X, ou se eu não tomar aquela garrafa, estou dizendo que não pode tomar, estou dizendo tomar uma garrafa. Tem gente que não pode ver o fundo da garrafa. Então, eu vou ter autocontrole. Eu estou tendo autocontrole. Eu me domino, não é o externo aqui que vai me dominar, é a minha mente. Eu é que estou no controle. Eu estou no controle. Eu é que vou me dominar. Tá? Eu posso, como está escrito, né? Tudo eu posso. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, por que nem tudo convém? Porque nem tudo, os excessos não convêm. Excesso de nada, nem de comida, nem de bebida, nem de nada. De nada. Nenhum excesso é saudável para o ser humano. O ser humano tem que andar ali, ó, no nível para poder ter uma saúde saudável, tem que fazer exercício, tem que fazer uma série de outras coisas. E principalmente também o que tira a pessoa do eixo ali é a vida financeira, né? Porque essa pessoa tem dívida, assim, às vezes se enrasca por calamidades, enfim, acontece um desastre, acontece alguma coisa ali, a pessoa precisou e tal. Mas aí tem como resolver isso aí, tem como resolver. Tanto de uma quanto de outra tem como resolver. Tá? É só a pessoa ela tem que estar bem mentalmente, tem que estar forte mentalmente para poder
sentar, avaliar e planejar direitinho aquilo ali. Como é que está a minha vida, como é que eu posso sair disso, quanto que eu vou economizar por mês não comendo isso, não gastando com isso, não gastando com aquilo, eu vou economizar X por mês. Então, para me pagar essa dívida aqui, eu posso chegar daqui a 2, 3 meses, 6 meses e fazer uma proposta para a pessoa, olha, eu posso pagar isso aqui, te dar um X de entrada e posso te pagar tanto por mês. Aquilo que eu vou estar economizando, aquele está se propondo a pagar, está se propondo, né, para a pessoa para pagar, a pessoa vai ver uma boa fé da tua parte e vai. Não vai. Ninguém quer matar a pessoa, né? Colocar o pé no pescoço, enfim, ainda mais quando a pessoa vai lá e procura para resolver isso aí. Então, nesse passo aí, ó, é aquilo que nós falamos. Planejamento. Tem que fazer o planejamento. Serve para eu me posicionar, eu saber qual é a minha situação real financeira, ou familiar, ou pessoal. E nesse parte é um princípio, é o princípio de tudo. Se eu tenho um micro, pequeno, médio negócio, uma farmácia, um barzinho, um mercadinho, enfim, coisa, seria a mesma coisa. Só que é mais complexo, porque daí eu tenho que ter controle de estoque, enfim, eu tenho que saber o que sai, o que não sai. Eu tenho muitos conhecidos aí na região que, coitados, eles não querem, não querem, não tem controle nenhum. Às vezes tu chegava a pegar uma coisa, faltou, pô, faltou. Falta de controle, né? Falta de controle. Isso aí a pessoa não tem quem controle, leva tudo daquele jeito, já fez anos assim, enfim. Mas cada um, porque ninguém é burro, né? Ninguém é burro. Isso aí, a pessoa tem uma inteligência, ela pode não ter sabedoria, mas a inteligência ela tem. Principalmente se ela tem um negócio. Se ela tem um negócio, ela tem que saber que ela tem que, no mínimo, na caneta, ali no caderno, saber o que sai mais, o que não sai ali, para ela não ficar com um estoque perto de vencer lá, ou coisa assim, e com outro aqui que roda bastante, ela não ter quando o cliente vir comprar, né? Então, isso aí não deveria de ser, né? Não deveria de ser assim. E não é difícil, né? Os mercadinhos, coisas aí não é difícil. Compra um programinha de computador, ou coloca alguém lá botar as planilhas no Excel mesmo e faz esse controle, mas tem que ter esse controle. Imagina se a pessoa não tem, como é que vive, né? Como é que tem um descontrole, não sabe quanto gastou, não sabe quanto. Contador dessa pessoa deve ficar louco, né? Pô, o cara não controla nada lá. Mas, enfim, aí é de cada um, né? Mas a educação financeira, ela faz parte da vida de cada um de nós, porque ela afeta o emocional da pessoa, né? A pessoa que tem dívida, que está desorganizada e aquela coisa nada toda, ela fica emocionalmente abalada, ela tem que cuidar até para não contrair doenças ou coisa parecida aí porque fica focado naquilo ali. Não vou conseguir resolver. Não, tu vai conseguir resolver. Tu vai conseguir resolver. É só tu focar e colocar em prática. Colocar em prática. E para ajudar, a gente encontra ali tudo. E se precisar de ir mais fundo, a gente tem uma mentoria, né? Que daí, claro, aí é paga, né? Mas não seria um gasto, não seria um gasto, seria um investimento, porque daí a gente vai usar ferramentas e vai conversar mais de perto e vai tratar diretamente, vai ser uma mentoria personalizada, vamos tratar diretamente do teu caso. Tá? Não vou ficar falando genericamente, eu vou fazer esse planejamento de clareza juntamente contigo e vou tratar do assunto da mentoria esse planejamento, fazer diretamente para o teu caso, para a tua situação. Então, tu vai sair mais rápido dessa situação fazendo essa mentoria. E essa mentoria não seria um gasto, seria um investimento. Um investimento que logo no início a gente já te prova isso, tá? Fazendo essa sessão de clareza, planejamento de clareza, tá? Que o quanto tu pode economizar por mês e aquilo ali vai investir na tua educação financeira para lá na frente tu terminou a mentoria e tal, lá na frente tu vai saber quais os passos tomar, enfim, qual é o caminho tomar e dar continuidade.
Tu vai aprender e vai dar continuidade àquele processo. Tá? Porque tudo é um processo. Tu vai começar, ele tem início, meio e não tem fim. Vai levar isso até o resto da vida. Tem que ser assim, porque senão tem coisa que tem início, meio e fim, mas o fim vai ser a morte. Né? Mas, enfim, não vamos exagerar tanto. Né? Mas esse processo de aprendizado, ele tem, enquanto você estiver vivo, ele tem início, meio e não vai ter fim. A gente tem que estar sempre aprendendo, porque o aprendizado é a única coisa que a gente não perde, não perde para ninguém, não perde para nada, não perde para governo, veio plano isso, não, o aprendizado está dentro de mim e aquilo ali ninguém me tira. E aquilo ali, muito antes, pelo contrário, esse aprendizado é o que vai me tirar do buraco. Eu posso ter caído hoje, mas ele vai me tirar do buraco. Eu sei por onde sair, eu sei que tantos milionários aí que a gente vê no mundo afora quebraram não sei quantas vezes lá, e o aprendizado que eles tinham, como enriqueceram a primeira vez, a segunda vez, eles sabem como sair, né? Dar um passo, enfim, não depende de governo, disso, daquilo, de leis, não, eles dependem somente deles. E isso que a pessoa tem que criar dentro de si, tem que ter essa força interior para poder subjugar qualquer tipo de problema e não cair no problema. A pessoa qualquer probleminha lá esmorrece e fica lá. Não, tem que ficar assim. Tem que dizer, não, isso aí eu vou passar por cima, vou buscar aprender como é que faz, como é que sai, como é que isso, como é que aquilo, e vou sair dessa. Vou sair dessa, com certeza, não vou deixar a peteca cair. Tá? E a educação financeira é para isso, para a pessoa ela não desanimar, ela tem que aprender, colocar em prática, fazer esse planejamento inicial, depois, na sequência, e percebi que não ficar muito longo, na sequência a gente vai continuar falando sobre planejamento e a clareza, né? A clareza trazer, no primeiro momento, é trazer a clareza da minha situação financeira. Então eu vou enumerar as minhas receitas e os meus gastos, todos os meus gastos. Eu gastei com palito. Mas isso aí é bobice. Não, sei, não, no primeiro momento não é. Depois, mais adiante, a gente vai abolir isso aí. Mas no primeiro momento não é. Eu tenho que saber onde vai cada centavo do que entra da minha receita lá. Tem que fechar lá no fundo, lá embaixo tem que fechar a conta. Eu ganhei tanto, e gastei tanto, sobrou tanto. Tem que estar, sobrou tem que estar aqui no meu bolso, na conta do banco. Assim, matemática é assim. Tá? Soma, diminui e tal, aquilo ali tem zero, quando puxar o resultado lá, aquele dinheiro que está ali, aquele valor que está ali, tem que estar ou no meu bolso em dinheiro ou na conta no banco. Não tem outra. Matemática mais um é dois e não tem prova em contrário. Então, é para isso que serve esse planejamento inicial. Muito detalhado, muito detalhado. Depois, na sequência, que a gente vai aliviando mais, mas aí vai se passando para outras ferramentas, as ferramentas um pouco mais sofisticadas que a gente vai passando, que daí a gente vai deixando essas coisinhas de lado, mas vamos começar no início, né? No início é assim que tem que ser. Tá? É assim que tem que ser, como eu dei aquele exemplo do avião. O avião, quando ele vai na pista ali para decolar, ele tem que dar todo o gás. O manche lá, o piloto bota todo o manche para frente lá com as turbinas todo, até ele subir. Ele tem que geralmente os aviões arrancam aí, consegue decolar acima de 350 km por hora. Então ele tem que alcançar o fim da pista lá já com essa velocidade para poder decolar e aí subir até a altura que tem que subir lá e depois aí ele coloca na velocidade cruzeiro, que é mais ou menos, dependendo do avião, esses aviões comerciais comuns aí, 900 km por hora. Mas é assim a nossa vida, mais ou menos isso. Fiz esse parâmetro, esse paralelo para exemplificar para vocês. Então, nós temos, no início, nós temos que fazer esse esforço aí para poder mudar isso aí, mudar a mente, mudar os hábitos, e mudando os hábitos, nós vamos começar a mudar tudo. Eu fazia assim, eu entrava, tem gente que entra dentro de casa, começa a tirar o sapato, deixa um pé aqui, o outro lá, deixa casaco de um lado, depois tem que coitada da pessoa que fica lá, não sei se é homem, se é mulher, catando os troços. Não, eu vou ser organizado em todos os sentidos também, não é só o financeiro. Porque quem é desorganizado no financeiro é desorganizado nas outras coisas também. A grande maioria. Tá? Isso aí não é eu que estou dizendo, isso aí são estatísticas
que comprovam isso. A grande maioria que é desorganizada financeiramente também é desorganizada no restante da vida, tá? Na roupa, enfim, no restante tudo. Então, isso não é bom. Não é bom para você e não é bom para quem vive com você. Então, essa é a nossa mensagem dessa aula de hoje. Tá? Continuem trabalhando a mentalidade, façam um planejamento de clareza, senta com as pessoas, faz numa folha, numa planilha, no Excel, onde você achar melhor, faz esse levantamento, vê qual é a renda familiar ou a sua renda, e vai colocando todos os gastos ali, para depois, final do mês, você tem que analisar aquilo ali. E não é só anotar, não adianta anotar e nunca mais olhar. Não, não adianta anotar. Isso não adianta. Depois, final do mês, você tem que puxar todas as linhas ali, ó, o mercado, quando eu gastei? O item bolacha. Bolacha teve, todas as vezes que eu fui no mercado tinha um item bolacha. Aí chegou no fim do mês lá, eu gastei tanto só de bolacha. Lá mercado, mas mercado para quem está nessa situação é para comprar arroz, feijão, carne, enfim, comida. Não é para comprar bolacha, né? Tem que fazer esse sacrifício aí. Então aí eu sei onde é que eu estou gastando. Ó, pô, gastei tanto de bolacha. Então bolacha não precisa, né? Por enquanto não precisa. Então vamos cortar esse item aqui, ou diminuir, né? Cortar ou diminuir e assim por diante, outros itens que tem, mas eu vou conseguir medir onde está indo o dinheiro, o meu, da família, e aí vou começar a ajustar as pontas, começar a ajustar e vai começar a sobrar. Vai começar a sobrar para eu poder, de repente, pagar uma dívida, de repente, a gente fazer um passeio no fim de semana, ou sair de férias com as crianças, enfim, aí cada um vê onde vai aplicar, mas vai começar a sobrar dinheiro daquilo que é gasto desenfreadamente, ou gasto impensadamente, ou aquele consumismo, né? Tem gente que consome muita roupa, sapatos, coisas assim, até de repente pode pegar aquilo ali, leva num brick lá e vende, faz dinheiro com aquilo ali, né? Que já ajuda um monte. Tem gente que tem armários ali que a gente vê que, meu Deus do céu, tem roupa lá pra caramba, né? Não consegue usar, vive 30 anos, não consegue usar tudo. Para quê? Não adianta, vai morrer, vai ficar tudo ali. Aí os outros vão lá, vão vender tudo e vão ficar com dinheiro. Então aproveita você enquanto está vivo, vai lá, vende e aproveita o dinheiro, paga suas dívidas e vai. Ou então, não tem dívida, então vai viajar. Vai viajar, nada melhor do que viajar. Uma viagem boa, é muito bom, muito melhor que roupas até. Não que roupas a gente não tenha que ter, claro que tem que ter, mas viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas diferentes, de culturas, e procure conhecer sempre pessoas que estão níveis acima de você, culturalmente, tá? Porque você vai aprender com elas. Conhecer pessoas que você vai aprender com elas, pessoas que vão te levar para baixo, enfim, nada contra. Não é esse o mérito da questão, mas se você quer evoluir, você tem que procurar se relacionar com um meio que está acima de você, para você poder galgar outros cargos, enfim, né, poder construir uma jornada financeira melhor na sua vida. Tá? E na sequência nós vamos falando a respeito disso, no próximo vídeo, na terça-feira que vem. Tá? E hoje vamos ficando por aqui. Foi um privilégio ter estado com vocês e Deus abençoe.